Mas Pedro, respondendo, disse-lhe: ainda que todos se escandalizem de ti, eu não me escandalizarei de ti, disse Jesus. Eu te digo que nesta noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Todos os discípulos foram atrás de Pedro e falaram: Jesus, se for necessário a gente morrer contigo. Tem partes na Bíblia que não presta muita atenção, não é não? Quantas vezes você parou para prestar atenção que os outros discípulos falaram o mesmo que Pedro? Não, Jesus, se for necessário a gente morrer contigo, a gente vai morrer, mas a gente não vai te negar. E Jesus olha para Pedro e fala assim: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Jesus olha para Pedro e fala assim: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. O outro evangelho fala assim: Pedro, antes que o galo cante 2 vezes, você vai me negar 3. E é curioso que esse é um contexto em que eles estão orando, e daqui a pouco chegam os algozes, os soldados da guarda romana, para levar Jesus. E é nesse contexto em que Judas também traz Jesus. E é esse contexto em que Jesus anuncia para Pedro que ele vai negar. Sabe, gente, eu fiquei com o coração angustiado, que o Espírito Santo colocou na minha alma a seguinte verdade: estamos vivendo o nascimento de gerações desleais a Deus. Não te assusta isso? Te assusta, André? Te assusta isso, pastor Menino? Deus falar com a gente e a gente olhar e ver isso, que o mundo está presenciando uma geração, o nascimento de gerações e gerações de vidas, homens e mulheres, que não são fiéis a Deus, que estão prestes a abandonar o barco, que estão prestes a negar a Jesus, que estão prestes a virar as costas e a viver a sua vida como se nada tivesse acontecido na cruz do Calvário pela vida deles, como se o Espírito Santo não tivesse trazido essa verdade da salvação para dentro da sua história. É muito fácil abandonar a cruz, está muito fácil abandonar Jesus nos dias de hoje. Para você ter uma ideia, eu comecei a estudar essa mensagem e o título dela seria Um Galo Me Contou. Aí eu descobri que não tem nada a ver com galo. Nada a ver. Na verdade tem a ver por conta da ressonância do canto do galo, da eventualidade do canto do galo, que é geralmente na madrugada, né? Dizem que se o galo cantar durante o dia, coisa ruim, né? Os antigos e o pessoal da roça diz isso, mas geralmente é na madrugada que ele canta. Então, de alguma forma tem a ver. Mas esse texto de Jesus basicamente não tem muito a ver com o galo. Tem a ver com o quê? Olha aqui, com trombetas. Vou explicar. A cultura judaica divide o dia em vigílias e divide a noite em vigílias. Então são pelo menos 3 vigílias famosas da cultura dos judeus. E o final de cada um recebia o ressoar das trombetas dos soldados do exército romano. Então, quando terminava a primeira vigília, tocava-se a trombeta. Quando terminava a segunda vigília, tocava-se a trombeta. Quando terminava a terceira vigília, tocava-se a trombeta. Para você ter uma ideia, deixa eu te explicar algumas coisas que aconteciam. Segundo William Barclay, em Jerusalém era proibido criar galinha e galo. A cultura judaica proibia a criação de galináceos, né? Nos arredores da cidade. Então em Jerusalém era
proibido criar galo e galinha, então não tinha galo no limite de pelo menos entre 4.500 e 600 metros. Entre 4.500 e 6.000 metros, quer dizer, 4 quilômetros e 6 quilômetros, não havia a possibilidade de ter galo. Então nós ficamos aí com o soar da trombeta. Então não foi um galo que me contou, foi o Espírito Santo que me abriu os olhos para a verdade de que estão nascendo gerações de gente desleal a Deus, de gente que está prestes a abandonar o barco por alguma razão. Consigamos identificar as marcas. Isso aqui me doeu muito, gente. Pessoal, você não tem ideia, eu não tenho costume de usar esses termos, mas Deus colocou no meu coração, eu tenho que passar para você. É urgente nós identificarmos as marcas de uma geração de traidores. Eu já coloco a mão no meu peito e falo: meu Deus, tem misericórdia da minha vida. Quem me acompanha? Meu Deus, tem misericórdia da minha vida. Quais são as marcas? Antes que a gente identifique as marcas, o Espírito Santo foi bem claro comigo, falou, me fez um grande alerta. Olha o alerta. Juntos, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então aqui é um alerta que tem várias verdades, e a gente podia ficar a noite toda aqui falando desse alerta antes da gente continuar e identificar as marcas de uma geração de traidores. Mas vamos entender esse alerta. Primeiro, esse alerta envolve coisas antigas que têm sido abandonadas por gerações que se dizem cristãs e evangélicas. Jejum, vigília, oração. Deixa eu falar uma coisa para você. Se nós não voltarmos ao princípio, ao beabá da fé, nós não vamos resistir. É o que Jesus está falando. Vigiai, orai, para que vocês não entrem em tentação. Qual é o remédio para a gente não cair em tentação? Vigilância, oração, jejum, santidade, santificação, leitura da palavra, comunhão com os irmãos, em o nome do Senhor Jesus. Vivemos uma época em que as gerações cristãs e evangélicas são soltas. Ninguém presta conta de nada na sua vida. Mas, se algum irmão repreende o outro, o que ele fala? Ó, você não tem nada a ver com a minha vida. Sim ou não? Não é isso que acontece? Ó, não me repreende não, que você não tem nada a ver com a minha vida. Você não paga minhas contas. Oxe, se eu estou orando por você... Se nós somos um só em Cristo Jesus, se nós somos um só por causa do sangue que foi vertido lá na cruz do Calvário, então, olha cá, preste atenção, se nós não voltarmos aos rudimentos, às estruturas da fé cristã, a gente não vai resistir. Quais são os rudimentos e as estruturas? Vigilância e oração constante. Amém? Mas ele fala mais aqui também. O Espírito está pronto. E a palavra que ele usa para Espírito é táxi. Pronto é táxi. E táxi é como se você estivesse... como se o Espírito Santo sempre estivesse disponível para você quando você precisasse. Para você não cair. Sabe? Nas grandes cidades a gente vai, e aqui em Valadares também, os táxis estão correndo atrás da gente hoje, né? Mas houve um tempo que táxi era tão difícil. Não é não? A gente fazia assim com o braço, com a perna, ninguém parava, mas hoje eles estão extremamente disponíveis. Com a chegada da Uber, então, né, eles quase que correm atrás de você. Uber, InDrive e outros aplicativos aí. Táxi é a palavra grega que quer significar disponível. O Espírito está disponível. Ei! Olha que alerta maravilhoso que Deus está falando. Não quer cair? Não quer voltar atrás? Não quer fazer parte da geração dos traidores, dos desleais? Volta o beabá da fé. Vigia, ora e entenda que o Espírito Santo estará sempre disponível para você. A última verdade que ele fala aqui no texto é que ele fala que a carne é fraca, que há uma debilidade na carne. Ei, deixa eu te fazer só uma perguntinha. Seu time jogou hoje? Levanta a mão se seu time jogou hoje. O meu também, eu não sei se ganhou ou perdeu. Não me dê essa notícia agora, pelo amor de Deus.
Não, posso ficar triste aqui, vou embora. Seu time jogou, não jogou? Ele jogou bem ou mal? Às vezes a gente tem que tomar uma decisão. Não em relação a time, sabe, eu faço isso aqui para a gente dar uma descontraída, mas a gente tem que escolher em que time espiritual a gente vai lutar. Se você escolher o time da carne, você está escolhendo o time fraco. Qual é o texto? Na verdade, a carne é? Por que a gente sempre joga no time da carne, pessoal? Responde para mim. Não tem lógica. Não tem lógica. A palavra diz: a carne é fraca, débil, fragilizada, não ganha de nada, não presta. Mas a gente sempre aposta na carne. Por quê? Ela satisfaz o nosso ego, ela satisfaz o nosso orgulho, mas ela entristece o coração de Deus. Começa a jogar no time do Espírito Santo, começa a escolher enfrentar as suas guerras no time do Espírito, que está sempre pronto para de lutar com o time da carne. Olha o time da carne, todas as obras da carne, dissensão, partidarismo. Partidarismo é da carne, pessoal. Gente, que tempo doido e nojento que nós estamos vivendo. Hoje ninguém é mais crente. Hoje o sujeito é carimbado Lula ou ele é carimbado Bolsonaro. Que chatice! Que chatice! Não dá, gente. Você é cristão. Você é servo de Deus. Você tem que se posicionar ideologicamente, politicamente, sim, não tem problema nenhum, desde que isso não seja a sua vida. A sua vida é Cristo. A sua vida é Cristo. Eu não estou contra, sabe, você ter o seu lado ideológico, político, não é isso não. Mas antes disso, você é meu irmão em Cristo Jesus. Você vai para a internet, coisa mais chata. O sujeito coloca alguma coisa do Lula, o sujeito fala assim: você é burro, você é jumento, você é ladrão. O sujeito coloca do Bolsonaro e fala: ah lá, o gado, olha isso. Aí os dois, sabe aquela história? Está se repetindo aquela história que eu sempre conto aqui, dos dois nordestinos que se encontraram no meio da rua. Quem lembra da história? Lembra? Não lembra não, né? Dois nordestinos, um saiu de uma banda, outro saiu da outra, cabeça baixa, enfurecido, aí foi e esbarrou no outro. Na hora que esbarrou, ele puxou o facão, o outro também puxou o facão. Sabe aquele barulhinho? Na hora que puxou o facão, eles pensaram: eu vou te furar, não, eu que te furo, não, eu que vou te furar, eu que te furo, sabe? Passou no braço do cara. Na hora que passou no braço, misericórdia. Na hora que ele falou misericórdia, o outro gritou: tu é crente? Eu sou, eu também, a paz do Senhor. Só depois que a gente se mata que a gente pergunta quem é. Nós temos, e a gente vai falar sobre isso, não posso adiantar. Mas, gente, está chato. Esse é o time da carne. Precisamos fugir do time da carne. Vamos para as marcas, então, de uma geração desleal. Jesus fala que a geração desleal, primeiro, eles agem por conta própria. Agem por conta própria. E falando em espada, esse contexto em que Jesus Cristo fala que Pedro vai negar, chega a turba do exército romano, junto com Judas, para levar Jesus. E Pedro, sabe, que disse que ia ficar com Jesus, que ia morrer se fosse preciso, pega uma espada de alguém e zap na orelha do soldado. Um soldado chamado Malco. Jesus olha para ele e fala assim: para, Pedro. Se eu quisesse defesa, eu pediria uma miríade de anjos. Sabe, você não precisa me defender, não. Você não precisa me defender. Pelo contrário, Jesus olha para ele e fala com ele: olha, o diabo pediu só a um para cirandar você. E você está aí querendo fazer essas coisas, você vai me negar. Mas ele tentou agir por conta própria. Agiu por conta própria. É a geração, é a marca, é uma das marcas dessa geração desleal.
Segunda marca, foge na primeira oportunidade. Quando chegou a turba para prender Jesus, Jesus olha para os soldados depois de colar a orelha de Malco e fala com eles assim: deixa esses irem embora, me leva, fica só comigo, porque segundo a palavra nenhum deles vai se perder, a não ser o filho da perdição, que era Judas, que era aquele que veio para dar um beijinho na face de Jesus. Naquela primeira oportunidade todos fugiram. A geração desleal é marcada pela debandagem. Eles fogem na primeira oportunidade. Terceira marca de uma geração desleal: eles buscam neutralidade. Sabe? Se de alguma forma a neutralidade política traz prejuízo, a neutralidade espiritual traz muito mais. Traz muito mais. E deixa eu te falar, por que eu estou falando que a neutralidade, a busca da neutralidade é covarde e é marca dessa geração desleal? Porque Pedro, antes, sabe, que o galo cantasse, acompanhou o sofrimento de Jesus, toda a via crucis, sem se envolver, sem se aproximar, sem se oferecer como alguém que pudesse dar alívio a Jesus. Ele de longe acompanhava tudo. Chegou uma pessoa para ele e falou assim: vem cá, você já andou com aquele cara lá, eu já vi você com ele. Não, você está enganado. E diz a Bíblia que ele saiu dali para um lugar mais escuro. Lá no escurinho foi mais alguém perto dele e falou assim: nossa, eu já te vi junto com aquele homem lá. Não, você está enganado, eu nunca vi aquele homem. Foi para um lugar mais escuro. E lá, sabe, tipo escondido, querendo a neutralidade, querendo não se envolver. Alguém lhe pergunta mais uma vez e fala: eu te vi com Jesus, você é um deles. Ele fala: eu não conheço este homem. Gente, quando Pedro diz isso, me dá uma dor na alma, uma dor no coração, que você não tem ideia. Não tem ideia. O que Pedro estava buscando? Neutralidade. Eu sou eu, ele é ele. Cada um cuida do seu, cada um dos seus problemas. A geração dos desleais, sempre está buscando neutralidade. Vem cá, você é crente? Não, eu visito a igreja de vez em quando. O cara está 30 anos na igreja. Ah, você é membro lá do... Não, eu gosto até do pastor Merino. Do pastor Ivan eu não gosto muito. Mas do pastor Merino eu sou muito chegado. Ele faz uma oração boa, dá uns gritos lá, eu acordo e tal. A neutralidade, irmão, está matando a nossa geração. Está marcando a geração dos desleais. A outra marca de uma geração de desleais é que eles pensam de si mais do que convém. O que é isso? Pedro olhou para Jesus e falou assim: Jesus, você não sabe como que eu te amo. Eu te amo mais do que qualquer um. Eu vou contigo até as últimas consequências. Bateu no peito, falou: Jesus, sou o cara. Conta comigo, Jesus. Tá comigo, tá com tudo. E foi nesse contexto que Jesus olha para ele e fala: você vai me negar. Tem um pensamento de si muito elevado, sabe? Esse negócio de bebida, isso aí já foi. Hoje é fichinha para mim, hoje eu não caio nessa, que não cai. A Bíblia está cheia de alerta: aquele que pensa está em pé. A Bíblia não fala assim, aquele que está de pé. A Bíblia fala aquele que julga, pensa, está em pé. Veja, não caia. Eu conheço uns crentes aí meia boca, eu sou crente. Quem é que pode te garantir que esse teu jeito de servir a Deus, sabe, é mais eficaz do que os outros que se dizem crentes? Para com isso. E a outra marca daqueles que são parte da geração dos desleais é que eles desprezam o que eles ouvem da parte do Senhor.
quando o galo canta, da terceira vez que Pedro nega, é que ele lembra o que Jesus disse. Só aí. Então, houve um período em que ele se esqueceu, não valorizou o que Jesus disse. O que o Espírito Santo está nos falando? Que a geração dos desleais é marcada por não valorizar o que Jesus... Olha, Jesus te disse que é para você perdoar o seu irmão, perdoa. Jesus te disse que é para você viver alegria, alegra o teu coração. Jesus te disse que é para você estar sempre em comunhão com os irmãos, não fuja, não se isole. Mas a gente deixa o esquecimento. Ah, pastor, é tanta luta, é tanto sofrimento. Você acha que Deus não sabe que você está lutando? Você acha que Deus não sabe que você está passando por lutas? Sim ou não? Deus sabe. A Bíblia diz assim, mas respondendo Pedro, lhe disse: ainda que todos se escandalizem de ti, eu jamais me escandalizarei de ti. E o que Pedro fez? Eu não estou aqui para julgar Pedro, não, irmão. Eu estou aqui para colocar minha barba de molho. Já estou sem. Eu estou aqui para vigiar. Eu estou aqui para buscar o Senhor. Eu estou aqui para que Deus nos ajude a vencer esse mal. Vamos falar sobre o poder da vigilância? Vamos falar? A Bíblia diz aí assim, ó: vigiai, pois não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo. Esse cantar do galo você já sabe o que é, não sabe? O que é? A trombeta que anuncia o final de uma vigília da noite. Se ao cantar do galo, se pela manhã, se para que vindo ele inesperadamente não vos ache dormindo. O que porém vos digo a todos: vigiai. Vigiai. O poder da vigilância é tão grande, gente, tão grande. Você não pode desprezar a vigilância de forma alguma. Por que eu coloquei essa imagem? Essa imagem pertence a um diálogo que foi tido como real e depois desmentido pela Marinha Americana. Disse que em 1995, um navio da Marinha Norte-Americana e as autoridades costeiras do Canadá tiveram no limite de um confronto. Os americanos começavam a navegar, segundo eles, numa maciota. E o navio americano mandou um recado para o exército canadense, ou para aquilo que seria supostamente um navio canadense. Eles mandaram o seguinte aviso: mude a sua rota 15 graus para o sul ou para o norte. Ele recebeu do pessoal do Canadá a seguinte expressão: não, nós não vamos fazer isso. Por favor, os senhores norte-americanos, por favor, que vocês mudem a rota de vocês 15 graus para o norte. E ele falava assim: você sabe com quem você está falando? Aqui é o capitão do navio da Marinha Norte-Americana, eu repito, mude o seu curso. Aí o canadense virou de lá e falou assim: não, você que não sabe com quem você está falando, aqui é do farol. Não tem como a gente mudar o curso. O farol é essa estrutura física que fica fixa no mar. Não tem como ele sair, ele está ali para vigiar tudo. E o navio veio de lá com toda a arrogância do seu capitão, dizendo: muda para lá, muda para cá. Não tem como abandonar o posto da vigilância, porque ele é fixo. Ele não pode se mover. Está determinado que é assim. E você que pode se mover, você que se mova. Agora fique sabendo, eu não vou me mover, e se você também não se mover, você vai colidir comigo. E depois que eles avisaram que eles eram um farol de vigilância no mar,
é que o navio tomou o rumo necessário para não haver colisão, não haver problemas. Não despreze a vigilância por coisa alguma. Gente, hoje nós estamos vendo pessoas abandonando a vigilância porque estão tristes com a igreja. Ei, será que você nunca ouviu o texto que diz: no mundo tereis aflições? A igreja está no mundo. A igreja é formada por pessoas, e as pessoas são pecadoras. Não tem como você não se decepcionar com a igreja. Eu tenho certeza que você nunca vai se decepcionar com Jesus. Mas com a igreja, comigo, com o pastor Merino, com Jesus, com a Rafinha, com qualquer um aqui, você vai se decepcionar. Porque no mundo nós vamos ter aflições. Mas não abandona a vigilância por causa dessas aflições. Sabe? Tem coisas que a gente nunca mais precisa esquecer. Para nunca mais esquecer. Vamos lá. Qual é a primeira? A sua nova identidade em Cristo Jesus. Sabe o que é que vai te fazer mal? Você lembrar que você foi comprado e lavado pelo sangue do Cordeiro. Cadê o glória a Deus? Ah, você não entendeu. Porque se você não der glória a Deus, sabe o que acontece? É que você não entendeu que você foi arrancado do inferno. Que Jesus pagou com o seu próprio sangue por você lá na cruz do Calvário. Então Ele escreveu o seu novo nome no livro da vida e te deu uma nova oportunidade de voltar para Deus em Cristo Jesus. Você tem uma nova identidade em Deus. Nunca mais esqueça disso. Ah, pastor, mas me ofenderam. Ofenderam quem? Ah, eu sou a Eliane. Quem? Não, você é a serva do Deus Altíssimo, é aquela com quem Deus tem compromisso, é aquela para quem Jesus derramou sangue, é aquela para quem Deus enviou o Espírito Santo. Isso vai te fazer ficar firme no dia mau. A sua nova identidade em Cristo. Segundo, precisamos ter de novo compromisso com a santidade, com a santificação. Sabe? Orar. Parece que eu estou muito repetitivo, não é verdade? Não dá a impressão que eu estou sendo repetitivo? Você tem que orar, irmão. Você tem que ler a Bíblia, irmão. Gente, mas essa é a nossa vida. É isso que nos alimenta. É isso que nos identifica. Santidade não é um estado, é um processo. Santidade não é um título, mas é um processo. Qual que é o processo da santidade? Primeiro, Deus nos separa para Ele. Aí nós nos separamos para Deus. Deu para entender? Nós precisamos entender qual é a nossa comissão. Qual que é a nossa comissão? Levar Jesus e o reino de Deus a todo homem e nação, para o homem em todo e em todo lugar. Nós precisamos voltar a crer na onipresença de Deus. Gente, você lembra que eu falei nisso aqui? Está muito fácil abandonar Deus. Está muito fácil abandonar a fé. Por quê? Porque as pessoas estão esquecendo que Deus está em todo lugar. Salmo 139, o que diz? Se eu subo aos céus, lá tu estás. Se faço a minha cama lá no Sheol, lá tu estarás. Se tomo as asas da alvorada, até lá o Senhor vai me alcançar. Ei, Deus está em todo lugar. Eu vou embora da igreja, não quero mais negócio. Deus vai contigo. Eu praticamente vou falar assim, vai com Deus. Ele não vai te abandonar, Ele não vai te soltar. E está escrito lá, todo aquele que o Pai me der, este vem a mim. O que vem a mim, de maneira nenhuma, lançarei fora. Mas nós precisamos vencer o orgulho. Levanta a mão assim. Gente, não tem ninguém debaixo do seu pé, não. Só tem um que está debaixo do seu pé, é o diabo. Bom, todos os outros são amados por Deus. E nós temos que ter amor suficiente para ir ao encontro deles e levar o amor de Deus. Sim ou não? Ok. Vamos fugir do orgulho e vamos fugir da neutralidade. Já está claro isso, não está? Vamos entender que a vigilância é para todos. E por fim,
Eu quero que você leia comigo a última linha aqui. Vamos lá. Relacionamento. Vamos juntos mais uma vez? Troque a sua religião por relacionamento. Se a sua religião te afasta do teu irmão, sai dela. Se a sua religião impede que você entre na casa de um espírita e lá beba o cafezinho dele e fala do amor de Jesus para ele e viva o amor de Jesus com ele, a sua religião não presta. Não presta. Se a sua religião te faz sentir melhor do que o católico apostólico romano, a sua religião não presta. É chamado por Deus de trapo de imundície. Porque é a justiça própria, é a justiça do homem. Agora, se a sua religião te faz agir como Jesus, mesmo sem dizer palavra alguma, gente, aí você está no caminho. Aí você está no caminho. Troque a sua religião por relacionamento. Primeiro, relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus. Espírito Santo em nós, nos autoriza a chamar Deus de papai. Primeira vez que eu preguei essa mensagem falando isso foi numa igrejinha em Coatituba. Coatituba é para lá, né? Para lá. Em Coatituba, pertinho de Itueta, eu pastoreava essa igreja. Foi no meu primeiro culto lá. Eu tinha acabado de me formar no seminário presbiteriano e fui pastorear essa igrejinha. Eu estou lá dentro. E na escola dominical eu falei, olha, o Espírito Santo em nós nos faz chamar Deus de papai. Levantou um irmãozinho idoso com a bengalinha na mão. Eu pensei assim, ele vai sentar essa bengala na minha cabeça. E ele veio para o meu lado. Pastor, que desrespeito é este? Chamar Deus de papai? Eu nunca chamei o meu pai de papai. Eu vou chamar Deus de papai. Para com essa besteira, pastor. Eu falei com ele com toda a mansidão. Falei, besteira fez o Senhor esse tempo todo de não chamar o seu pai de papai e de não chamar Deus de papai. Quem perdeu a comunhão foi o Senhor. Troca a sua religião por relacionamento com Deus. Relacionamento consigo mesmo. Sabe? Eu pequei. Deus não quer mais nada comigo. O cair é do homem, gente, e o levantar é de Deus. O Senhor guia os passos do homem bom e no seu caminho se alegra. Se cai, não vai ficar prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Quem é você? Alguém tão amado por Deus, por graça, que Deus não solta você de jeito nenhum. Amém? Relacionamento com os irmãos, uns com os outros. Eu estou sempre batendo nessa tecla. Essa semana, gente, liga para Paula, gravidinha aí, 8 meses. Manda uma mensagem para ela. Manda uma mensagem para Carol. Manda uma mensagem para Rose. A mãe da Rose está sofrendo, está enferma. Eu não sei se você está sabendo disso. Manda uma mensagem para Rose. Manda uma mensagem para Marli. Manda uma mensagem para Marilza. Quem são? Gente que a gente conhece aqui. Eu estou em falta com o irmão Luiz. Quem tiver o contato do irmão Luiz, me passa o contato do irmão Luiz. Eu preciso entrar em contato com a família. E eu ganhei uma cesta para o irmão Luiz. Eu preciso levar lá. Mas eu preciso saber se estão morando no mesmo lugar. Preciso saber qual é a situação. Se você tem alguma coisa para passar para o irmão Luiz, me telefona essa semana. Até amanhã. Amanhã, por favor. Aí eu vou levar para o irmão Luiz. Essa semana, para a honra e glória de Jesus, nós entregamos 2 cestas para uma família. Eu falo nosso, porque não fui eu. Foi Jesus em nós, no fruto da oliveira. Você está entendendo, irmão? O Léo é muito importante para mim, o Dani, a Fabrícia, o Paulo, com toda a feiura dele. Não, é bonitinho. É importante para nós, em nome de Jesus. Sabe? A gente precisa se amar, a gente precisa pregar o Evangelho com uma unidade, como se fazia na igreja primitiva.
Eliane, quando respondeu lá que vinha hoje, eu fiquei super feliz. Extremamente feliz. O Ronildo também. Ô, gente. Quando a gente olha para isso tudo e entende que há uma geração de desleais, mas também há uma geração que não se dobrou diante de Baal, que não se rendeu a este mundo de deslealdade, de infidelidade a Deus. Crentes, homens e mulheres que são fiéis, que estão lutando com todas as forças, contra os seus próprios pecados, contra os seus próprios gigantes, mas que estão vencendo. E eu quero dizer, conta comigo na caminhada, conta com o pastor Merindo, com o Josias, com a minha família, com a Valdete, com a Rafinha, com o Esdras, com o pastor Josué. Vamos nos unir, gente. Gente, o mundo está passando por uma situação de caos. Se a igreja não se unir, a gente vai ver gerações e gerações se distanciando da graça debaixo do nosso nariz. Só tem uma coisa que vai nos unir e nos fortalecer: se nos amamos uns aos outros como Cristo nos ama. Amém? Levanta de pé, por favor, e vamos fazer a oração. Ore comigo, se você quiser, tá? Se não quiser, não precisa orar, não. Fala assim: Senhor Deus, eu jamais quero fazer parte da geração dos desleais, da geração dos infiéis, da geração dos que abandonam, da geração dos que viram as costas para o Senhor e para o teu reino. Eu não quero negar o Senhor. Esta semana, Pai, ajuda-me a vigiar constantemente, diariamente, segundo a segundo, para não cair em tentação e para não entristecer o teu coração. E se por algum motivo eu caí, te abandonei, recebe-me agora de volta, porque eu sou teu, marcado pelo sangue de Jesus e marcado para vencer no teu reino contigo, para honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.